CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Dar continuidade ao estudo da Revista Espírita, de 1858. Ler o Evangelho e fazer a nossa prece, antes de começar o estudo. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A indulgência. Item 16. Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. Ao contrário, esconde-os, a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los. Ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com perfídia, astúcia, com pérfida astúcia. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los, tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar, não traz censuras em seus lábios, apenas conselhos, e a maior parte das vezes discretos. Quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada das vossas palavras? A de que vós, que o reprovais, não fizestes o que foi motivo da vossa reprovação, e de que sois melhor do que o culpado. Homens, quando julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando tereis olhares severos somente para vós mesmos? Sede, portanto, rigorosos convosco e indulgentes com os outros. Pensai naquele que julga em última instância e conhece os pensamentos secretos de cada coração, e, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais, ou condena as que desculpais, porque ele sabe o que motiva todos os vossos atos. Pensai também que vós, que gritais, maldito, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Meus amigos, sede indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta, irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Bonita mensagem, né? Entendeu o que é a indulgência? O perdão. É um pouco mais do que o perdão, porque a indulgência perdoa compreendendo o outro. Aqui estamos, Jesus, iniciando o nosso dia com a leitura do teu Evangelho, com a prece, recorrendo ao teu auxílio, ao teu amor, para que se derrame sobre nós, para que atenda as nossas necessidades espirituais e até mesmo físicas, Senhor, com o teu bálsamo curador, com o teu bálsamo de amor. Envolva a nossa casa no dia de hoje,
envolva todos que aqui aportarão durante todo o dia de trabalho. E nesta manhã, em que usaremos a Revista Espírita como estudo, permita que Allan Kardec, o nosso mestre, nos inspire, Senhor, para o bom entendimento do que ele trouxe nestas linhas. Em nome, então, do nosso mestre Kardec, em nome de Leon Denis, que deu continuidade a esta doutrina, em nome do altivo, o diretor da nossa casa, das nossas queridas irmãs, em nome da coluna de espíritos que dirige o SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, do amor desses guias e do amor de Deus acima de tudo, é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós estamos aqui estudando uma mensagem de um espírito habitante de Júpiter. O espírito veio dizer como é que funciona em Júpiter. A descrição do planeta, nós estudamos semana passada, o estado físico do planeta Júpiter, estudamos o estado físico dos habitantes de Júpiter, as perguntas interessantes que Kardec fez e que o espírito respondeu. E agora a gente vai entrar no estudo dos animais. Como são os animais lá em Júpiter? Interessante, hoje de manhã a gente escuta essas notícias, né? A gente escuta e não tem aí uma fonte fidedigna que eu possa dizer assim, não, isso é verdadeiro. Mas a gente escuta muitas coisas. E hoje eu liguei lá, escutei a notícia de um homem que ele foi abduzido em 1930 e pouco. Ele vinha andando lá no Rio Grande do Sul, no meio daquelas estradas lá, onde tinha plantação de trigo, e ele viu uma luz muito grande, ele se aproximou, ele desmaiou porque jogaram um raio em cima dele, segundo ele contou, e ele passou 8 dias desaparecido. Quando ele voltou, ele contou que foi lá num planeta, e lá ele viu como eles viviam, e conta tudo daquele planeta. Ele falou que o planeta ficava a 90 milhões ou 92 milhões de quilômetros de distância. E eles falavam uma língua diferente, desconhecida. Mas ele estudou pouco, tinha o primário, mas falava o alemão, porque era de família alemã. E lá tinha um ser que falava alemão. E ele ficou na casa dessa pessoa, desse espírito, né, encarnado lá. E ali ele descreveu uma porção de coisa. Ele viu muita coisa. Então ele escreveu um livro. Ele escreveu um livro em alemão. Ele foi levado até para fora do país, foi para a Alemanha. E ele colocou coisas no livro que não tinham ainda aqui, e que só aconteceu bem depois. Eu vi hoje essa reportagem. Invenções, como o que a gente faz com o celular hoje, a energia, toda a energia solar, toda do Sol, e a gente vê que isso veio depois. Então, tudo lá era movido a energia solar. Os carros não andavam nas ruas, as ruas eram estreitas, todos voavam. E ele diz que a casa que ele ficou, o carro pousava na varanda, movido a energia solar. Interessante, né? A gente escuta. Eu ouvi. Como a gente está ouvindo aqui, esse espírito que foi evocado
na Sociedade Espírita de Paris, e Kardec fez várias perguntas a respeito de Júpiter. Um dia, certamente, a ciência, através da astronomia, vai ratificar essas informações. Porque Jesus falava das muitas moradas da casa do Pai. E a lógica é racional que a vida esteja espalhada por todo o universo. Senão, para que os planetas? Para que os sistemas solares? Esse rapaz ainda disse, esse moço, esse homem, na verdade era um rapaz na época, no livro dele, que eles sabiam de tudo que acontecia aqui. Com um aparelho que eles tinham lá a 92 milhões de quilômetros de distância, era possível ver, vi quem está ali, chegou alguém ali, era possível ver a cabeça de um prego aqui na Terra. Não, já levaram o pão. A cabeça de um prego. Hoje a gente tem aí os satélites que fazem isso. O Sputnik foi o primeiro satélite russo, né? O primeiro satélite que foi lançado. Vê ali o que ele quer. Foi o primeiro satélite lançado. E vê lá se tem alguém prudentista também. E veio bem depois. Hoje, pelo satélite, as pessoas, a gente vai a lugares, né? Localiza locais, né? A gente localiza casas, quintais de casa. A minha filha estava lá em Santarém trabalhando com um computador aqui, eu ia lá no prédio que ela trabalhava, né? Hoje. Mas isso aí em 1930, década de 1930, não tinha ainda. Então, coisas que vieram depois, interessante. Isso colabora com o que nós estamos estudando aqui hoje, com essa informação que estamos tendo. Aí Allan Kardec pergunta ao espírito: o corpo dos animais é mais material que o dos homens? Responde o espírito: sim. O homem é o rei, o Deus planetário, lá em Júpiter. Há animais carnívoros? Resposta: os animais não se estralhaçam mutuamente, vivem todos submetidos ao homem e se amam entre si. Olha que coisa interessante, né? E na alimentação, que nós vimos no capítulo anterior, eles não comem carne, lá não tem carne animal em Júpiter. Eles se alimentam de vegetais e do ar, através da respiração. Dá pra gente morar lá não, né? Tô com fome, dá uma baforada, né? E vegetais, não comem carne humana. E os animais não se matam, não comem entre si. É o homem que cuida do animal, deve ser da comida vegetariana. E você vê às vezes, né, muita coisa na internet hoje. O gato que abraça o pintinho, né, foi educado assim, domesticado. O cachorro abraçando o gato aprontando com o cachorro nem tá aí, não é? A gente vê muito isso hoje já, através da internet. Os animais se dando um com os outros. É o que ele disse. Lá os animais são amigos, não se estraçalham. Aqui, ainda na Terra, você vê homens que trabalham o animal para estraçalhar o outro, como brigas de rinha, de cães, de gatos, de galo, né? Pô, coisa feia, triste. A gente vê hoje essas lutas aí na televisão, né? Um rebentando a cara do outro, às vezes tem até morte. A pessoa se acha, né, mais do que o outro, porque coisas tristes que a gente ainda vê aqui no planeta, coordenados pelo homem. Outra pergunta feita: há, porém, animais
que escapam à ação do homem, assim como os insetos, os peixes e os pássaros? Boa pergunta de Kardec, né? Então não dá para a gente controlar os peixes do oceano, dá? Os pássaros do céu. Então ele perguntou isso aí. Escapa lá a ação do homem esses animais? Ele responde, não. Todos lhes são úteis. Todos os animais são úteis ao homem. Pergunta 51. 51 perguntas já que Kardec fez a esse espírito. Dá um total de 82. Disseram-nos que os animais são os operários e os capatazes que executam os trabalhos materiais, constroem as habitações e etc. É isso mesmo? É exato isso? Responde o espírito. Sim, o homem não mais se rebaixa para servir ao semelhante. Então são os animais que ajudam o homem nos afazeres domésticos, nas construções. Os animais servidores estão ligados a uma pessoa ou família ou são tomados e trocados à vontade como aqui? Porque aqui você vai numa feira, você compra bicho, compra cachorro no pet, né? Ele responde, todos estão ligados a uma família particular. Vós mudais à procura do melhor. Então eles estão ligados a uma família. Os animais servidores vivem em escravidão ou no estado de liberdade? São uma propriedade ou podem à vontade mudar de patrão? Resposta: estão no estado de submissão. 54. Os animais trabalhadores recebem alguma remuneração por seus trabalhos? Resposta: não. As faculdades dos animais são desenvolvidas por uma espécie de educação? Eles as desenvolvem por si mesmos. Têm os animais uma linguagem mais precisa e caracterizada que a dos animais terrenos? Certamente. Agora nós vamos para o estado moral dos habitantes. O que nós estamos vendo aqui? Você que caiu de paraquedas aqui agora. Estava ouvindo? Cadê o Maurício? Está ali? A gente está aqui agora vendo, vamos ver agora o estado moral desses habitantes de Júpiter. Então você ouviu quando eu escutei hoje de manhã, muito interessante, ele falou o nome do planeta lá, um nome que não importa também, que é diferente para a gente, eu esqueci. Então vamos ver aqui do estado moral dos seus habitantes. Pergunta a Kardec: as habitações de que nos deste uma mostra nos teus desenhos estão reunidas em cidades como aqui? Resposta: sim. Aqueles que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se o homem ainda mal procura o seu semelhante, que é para ele um instrumento de dor, por que o homem puro e virtuoso deveria fugir do seu irmão? Então eles vivem em sociedade, só que uma sociedade fraterna. Eles se amam, não tem as paixões que a gente tem aqui. A paixão é o exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural. Você não encontra isso lá em Júpiter. Pedimos que te reportes. Aí diz aqui, os espíritos são iguais ou de várias graduações? Igual aqui na Terra, a gente tem posições diferentes, elevação diferente. A população do globo terrestre é bastante heterogênea. Você tem um índio que vive no mato, os aborígenes lá na Austrália, o homem das cidades, né? O homem do campo. Ele responde, de diversos graus, mas da mesma ordem. O que significa isso? Diversos graus, mas da mesma ordem.
O que significa isso? Então, a mesma ordem, nós não estudamos na escala espírita do Livro dos Espíritos as 3 ordens: espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Então, da mesma ordem, todos são bons. Todos são bons. Agora, dentro da ordem, da terceira ordem, você tem os benevolentes, você tem os que une a benevolência ao intelecto. Olha o que diz a segunda ordem dos Espíritos, aqui no Livro dos Espíritos. Questão 100, 100 e pouco, deixa eu ver aqui. Está aqui. Progressão dos Espíritos, 114. Olha aqui, eles pertencem a essa ordem aqui, a segunda ordem dos Espíritos, são bons Espíritos. O que Kardec diz aqui da segunda ordem? Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. O que é a predominância do espírito sobre a matéria? Você valoriza mais as coisas do espírito do que da matéria. Vamos pegar um espírito bom. O Chico. O Chico valorizava mais o mundo espiritual ou o mundo material? É um desprendido, Divaldo. Então são espíritos que valorizam mais o que é espiritual do que é material. Não se preocupou em ter as coisas, ter casa, ganhar dinheiro com o trabalho que eles fizeram, não. Doaram tudo. Os direitos autorais todos doados. Então é a predominância do espírito sobre a matéria. O que caracteriza um espírito imperfeito? Que é a terceira ordem. Predominância da matéria sobre o espírito. Então nós, espíritos imperfeitos, valorizamos mais o que é material, o ter, o poder, a posição, o orgulho, a vaidade. Entre os bons espíritos não tem mais isso. Aí ele continua, vou ler mais um pedacinho aqui dos bons espíritos. Suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme sua categoria, os traços da existência corporal, quer na forma da linguagem, quer nos seus hábitos, onde se encontram até algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então você imagine um mundo que, se todo mundo lá fosse igual ao Chico, igual ao Altivo, igual ao Divaldo, todo mundo. Não tem mais guerra, não precisa de polícia, não precisa de nada. Ninguém está com inveja do outro, ninguém vai fazer mal para o outro. Aí ele vem desenvolvendo aqui sobre esses espíritos da segunda ordem. Aí ele fala das classes dessa segunda ordem. São os espíritos benévolos, os espíritos eruditos, os espíritos sábios e os espíritos superiores. 4 classes dentro dessa ordem. Então lá em Júpiter habitam os bons espíritos, classificados aqui no Livro dos Espíritos como, por Kardec, como bons espíritos, benévolos, eruditos, de sabedorias e superiores. Não tem espírito igual o Newton José lá. É melhor vocês irem para lá. Aí ele continua. 59. Pedimos que te reportes especialmente a escala espírita, que demos no segundo número da revista, e que nos digas a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Olha, é o que a gente acabou de dizer. Aí ele diz aqui, todos bons, todos superiores.
Espírito superior vai fazer guerra? Espírito superior vai ter inveja, raiva, ódio, ciúme, traição? Por vezes o bem desce até o mal, entretanto o mal jamais se mistura com o bem. O mal jamais se mistura com o bem. 60. Os habitantes formam diferentes povos como aqui na Terra? Resposta: sim, mas todos unidos entre si pelos laços de amor. Não tem um país querendo invadir o outro, querer tomar a riqueza do outro, explorar o outro, como acontece aqui. Não tem. Sendo assim, as guerras são desconhecidas? Olha a resposta que ele dá. Pergunta inútil. É claro que sim. Não tem guerra. Como é que um espírito desse vai fazer guerra? Se não tem raiva de ninguém, se não tem ódio, se não tem rancor? Agora ele deu uma resposta bem dada, né? Pergunta inútil. Kardec escutou cada uma, né? O homem poderia chegar na Terra a um tal grau de perfeição que a guerra fosse desnecessária? Resposta dele: ele chegará a isto, sem a menor dúvida. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos, e à medida que melhor seja compreendida a fraternidade. Então um dia a gente chega lá. Os povos são governados por chefes? Tem chefe lá? Resposta: sim. Em que consiste a autoridade dos chefes? Tem a eleição lá, tem urna, tem fraude. Como é que a gente escolhe o governador lá? Ele responde aqui: no grau superior de perfeição. No grau superior de perfeição. É a aristocracia intelecto-moral. No livro Obras Póstumas, tem um capítulo sobre as aristocracias. Nós vamos estudar lá, muito interessante. Então, nesses mundos superiores, o que governa é a aristocracia intelecto-moral. Você já teve a aristocracia da força física, da hereditariedade, do dinheiro, do poder, e a aristocracia intelecto. Nós estamos, tudo isso é uma transição, né? Nós estamos vivendo hoje a aristocracia do intelecto. Porque quem governa o mundo, quem manda... Ah, mas o dinheiro está com quem? Então a gente está numa transição do poder, do dinheiro para o intelecto, mas é o intelecto. E qual a aristocracia do futuro? É intelecto moral. É o que tem lá em Júpiter. Entendeu? Aí ele continua aqui. (65) Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter? De vez que todos são bons. Se todo mundo é bom, como é que você difere? Não vamos ler a resposta. É o que está ali na Revista Espírita, né? Tem as classificações aí da bondade. Olha o que ele diz. Tem maior ou menor soma de conhecimentos e de experiência. Depuram-se à medida que se esclarecem. Tem uns que têm mais conhecimento do que outro, mais experiência. À medida que vão crescendo, vão se depurando. Quer ver uma coisa? Vamos voltar aqui na segunda ordem dos espíritos. Olha só o que diz, todos são bons espíritos, mas nessa quinta classe, que é a classe dos espíritos benévolos. O que é um espírito benévolo? Está dizendo aqui, ó, a qualidade dominante neles é a bondade. Agrada-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Seu saber, porém, é limitado.
o progresso deles efetuou-se mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Esses são os espíritos benévolos. Esses espíritos estão em Júpiter? Não. Olha aqui uma outra classe de espírito bom. Espíritos eruditos. Quem são os espíritos eruditos? O que os distingue especialmente é a amplitude do seu conhecimento. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade, e a ela não misturam nenhuma das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Então, olha só, é um espírito bom, benévolo, cresceu mais no campo moral do que no intelectual. É um espírito bom, o erudito, que cresceu mais no campo intelectual do que no moral. Mas ele não usa a sua inteligência para satisfazer as suas paixões, e sim para atender à coletividade. E você tem um espírito sábio. É bom também. Você está vendo? É tudo bom, mas tem uma escala. Espírito sábio. As qualidades morais de ordem mais elevada formam seu caráter distintivo por questões morais de ordem mais elevada. Sem possuir conhecimentos ilimitados, não possuir conhecimento ilimitado, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes proporciona um julgamento sensato sobre os homens e sobre as coisas. Opa, aqui já está mais ainda. É melhor ainda. Espírito sábio, ele já tem uma sabedoria que não é ilimitada, uma bondade, né? Uma qualidade moral de ordem mais elevada, uma qualidade moral de ordem mais elevada que os distingue dos outros, e um intelecto também bastante desenvolvido, como ele disse aqui, ó. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes proporciona um julgamento sensato sobre os homens e sobre as coisas. É espírito bom. E último, segunda classe, espírito superior, que está na ordem dos bons espíritos. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Reúne tudo isso, superior. Ele é quase puro. Reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem só denota benevolência, sendo inalteravelmente digna, elevada, frequentemente sublime. A linguagem dele é sublime. Sua superioridade torna-o mais do que os outros aptos a nos dar noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites que é permitido ao homem conhecer. Comunicam-se de boa vontade com aqueles que de boa fé procuram a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrestres para compreendê-la. Porém, afastam-se daqueles a quem apenas a curiosidade anima ou quem a influência da matéria desvia da prática do bem. Mais ainda, ele conclui aqui, o que é um espírito superior? Quando por exceção encarnam na Terra, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso. E nos oferecem então o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Ok? Não sei. Não. É bondoso, é. Bondoso ele é. Superior, eu não sei dizer. Porque não dá para nós classificarmos esses espíritos. Eu vejo o Chico como espírito bom. Ele trabalhou mais a bondade do que intelectualmente. Mas quem disse que ele não tem desenvolvimento intelectual? Quantos livros ele escreveu? Um curso primário. 400 e poucos livros mediúnicos. Ah, mas não foi ele, foi o espírito. Ele veio para isso. Quando Jesus veio à Terra, será que Jesus não conhecia física quântica? Não conhecia química, biologia? Mas o que adiantava ele falar da biologia?
de química, naquela época. E aí que ele ia morrer mesmo, ia ficar preso lá no hospício dele lá. Então ele veio para falar de amor. Vou falar de amor, vou falar de lei moral. Esse povo aqui tem que crescer, a terra precisa se transformar, mudar. Então eu vou falar da vida futura e que somos espíritos imortais. Falar do amor. Adiantava ele falar de biologia? O gene recessivo com o gene... Mesmo assim, ele não podia falar tudo, porque não tinha conhecimento, não ia entender. Não podia falar. Aí vem a doutrina espírita, ratifica o que o Cristo diz e amplia. Aí a gente também está no ponto final? Não. Tem coisas que nos escapam ainda. Mais para frente a gente vai saber. O Baltazar, o espírito Baltazar, disse uma vez que era necessário mais 600 a 800 anos para a gente ter algo além da doutrina espírita. Então é um processo. É um processo. Então vamos lá. Qual a outra pergunta? 66, né? Como aqui na Terra, lá existem povos mais ou menos avançados que os outros? Resposta: não, mas entre os povos há diversos graus. 67. Se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Aqui entre vós ocupados. Olha o que ele responde aqui. Vou fazer a pergunta e vou ler a resposta do espírito. Esse espírito era muito direto. Como aqui na Terra, esse aqui, não, é aqui. Se o povo mais adiantado da Terra, presta atenção, se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Resposta: a que entre vós ocupa os macacos. Não dá para a gente nem passar perto de Júpiter. Senão vão botar a gente numa árvore lá. Até os animais são melhores do que a gente lá. Lá os povos se regem por leis? Sim. Há leis penais? Não há mais crimes. Então não tem lei penal. Quem faz as leis? Deus as faz. A lei lá, a constituição deles, eu que estou botando isso aqui, deve ser assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Artigo único. Acabou aí. 71. Olha que pergunta boa também. Há ricos e pobres lá em Júpiter? Por outras palavras, há homens que vivem na abundância e no supérfluo e outros a quem falta o necessário? Resposta: não. Todos são irmãos. Se um possuísse mais que o outro, com este repartiria. Não seria feliz quando seu irmão fosse necessitado. Como aqui a gente não consegue ser feliz em lugar nenhum. Você vai comer, tem gente sempre pedindo em volta. Como é que você vai ser feliz vendo tanta miséria, tantos crimes, tantas dores? Você vê essa semana noticiaram, mataram o maior matador do mundo. Não vou nem falar o nome dele não. Pô, mas se ele era um camarada perigosíssimo, foi condenado a 400 anos de cadeia, por que soltaram o cara? Não dá para entender a justiça aqui no nosso mundo, não dá. Prende-se alguém que se manifestou por uma liberdade de pensar, de escolha política, e solta-se um traficante, um matador.
As coisas divergentes. Então em Júpiter não há mais crimes, não há mais isso. Não há. Não há fome, não há miséria, não há favela. De acordo com isto, as fortunas de todos seriam iguais? Resposta: eu não disse que todos sejam igualmente ricos. Perguntastes se haveria gente com supérfluo, enquanto outros faltasse o necessário. Esse espírito aqui, eu gostei dele. Respondia bem na lata, né? Tu não perguntou isso. Perguntou se tinha gente com muito e o outro sem o necessário. Aí ele faz outra pergunta. As duas respostas se nos afiguram contraditórias. Pedimos que estabeleças a concordância. Kardec também não ficava para trás, né? Explica isso direito, eu não entendi não. É isso que ele está dizendo. Ele responde: a ninguém falta o necessário, ninguém tem o supérfluo. Por outras palavras, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Estáis satisfeitos? Se ele falou assim com Kardec, como é que ele ia falar comigo, né? Agora compreendemos. Responde Kardec. Agora compreendemos. Mas te perguntamos, entretanto, se aquele que tem menos não é infeliz em relação àquele que tem mais. Kardec também era danado, né? Tudo bem, entendi, mas aquele que tem menos não é infeliz em relação àquele que tem mais? Ele está fazendo a pergunta que a gente ia fazer, né? Aí ele responde: ele não pode sentir-se infeliz, desde que nem é invejoso, nem ciumento. A inveja e o ciúme produzem mais infelizes que a miséria. Uma lição para a gente. A inveja, o ciúme produz mais dores do que a miséria. Lá não tem isso, senão não seria bom. Em que consiste a riqueza em Júpiter? Em que isto vos importa? Que te interessa isso? Responde o Espírito para ele. Há desigualdades sociais? Sim. Em que estas se fundam? Nas leis da sociedade. Uns são mais adiantados que outros na perfeição. Os superiores têm sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. As faculdades do homem são desenvolvidas pela educação? Sim. Pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Sim. Mas a Terra é o homem submetido a imperfeições a fim de estar em relação com os seus semelhantes. Quando um espírito deixa a Terra e deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo até encontrar o corpo a que se deve unir? Resposta: fica errante durante algum tempo até que se tenha livrado das imperfeições terrenas. Então é possível que a gente saia daqui, o espírito saia daqui e vai reencarnar em Júpiter. Se ele for bom, benevolente, ele vai ficar um tempo no mundo espiritual, se despojando das coisas da Terra para poder ir para Júpiter. Há várias religiões lá. O que você acha? Não. Todos professam o bem e todas adoram um só Deus. Por isso que eles são melhores do que a gente. Aqui, um quer ter a religião melhor do que o outro. A minha religião é melhor do que a dele. Disputa até pelo Deus. Há templos e um culto. Por templo há o coração do homem.
por culto o bem que ele faz. Ó, o templo é o coração do homem e o culto é o bem que ele faz. Interessante, né? Vamos parar por aqui? É, verdade. Semana que vem a gente vai estudar sobre Muhammad Ali, antigo Pachá do Egito. Umas comunicações interessantes, né? Muito legal. Muito interessante. Já sabemos o que tem em Júpiter. Vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor da vida, o Criador, por esses momentos de estudo, de enlevo, de alegrias espirituais. Obrigado ao mestre Kardec por concatenar essas ideias esparsas pelo mundo num corpo de doutrina filosófica, científica, cristã. Muito obrigado, querido amigo. Obrigado ao altivo e aos guias da nossa casa, que nos proporciona ambiente propício para o estudo, para o entendimento das coisas do Espírito. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe a nossa casa de amor, que Deus abençoe os nossos propósitos, incentivando-nos sempre ao equilíbrio, ao crescimento, ao progresso de nossos espíritos imortais. Em nome desses amigos queridos, em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso altivo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus acima de tudo, que encerramos os estudos desta manhã. Que assim seja.